sou a professora Fernanda e vamos iniciar mais uma aula de História. Hoje o tema é o trabalho feminino. Vamos lá? O trabalho feminino tem sido um objeto de estudo muito importante entre os historiadores. A exploração do trabalho feminino é muito mais intensa, desde há muito tempo. Este trabalho e a exploração também são definidos por um contexto histórico que precisa ser identificado para a compreensão deste universo, que durante muito tempo foi ignorado. A trabalhadora rural. As mulheres sempre trabalharam, no campo ou na cidade, mas estamos falando das mulheres pobres. O trabalho agrícola realizado por mulheres sempre existiu. Baseado numa economia familiar, o homem, a mulher e os filhos todos iam para a roça. Do contrário, não se teria o suficiente para a sobrevivência. Mas ao retornar do trabalho da roça, a mulher ainda possui o trabalho doméstico, cuidar das crianças, da alimentação, da limpeza e dos velhos, a famosa jornada dupla de trabalho. Pagamentos menores. De acordo com a pesquisadora Maria Inês S. Paulillo, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina, o trabalho feminino e infantil é considerado como uma ajuda, ficando ela e a criança com o que se chama de um pseudo-trabalho leve, que definem como cansativo, mas não pesado, como semear, regar, cultivar, capinar e colher. O trabalho pesado, como erguer cercas, seria para os homens, mas na prática ambos fazem o mesmo trabalho, não havendo divisão. A divisão só acontece na hora do pagamento. Trabalho leve, pagamento menor. Trabalho pesado, pagamento maior. Percebe-se que a justificativa entre trabalho leve ou pesado serve apenas para aumentar a exploração sobre a mulher. Com a industrialização, esse processo de exploração sobre a mulher tornou-se ainda mais acentuado, submetendo-as a longas jornadas de trabalho, assim como seus maridos, mas sempre ganhando menos e ainda tendo o papel de mulher-mãe e dona de casa para cumprir. É a famosa faz tudo. A Revolução Industrial. As primeiras indústrias são do setor têxtil e o baixo salário dos homens fez com que mulheres, tidas como do lar, fossem para a fábrica trabalhar, ou a família não sobreviveria. O setor têxtil também era visto como essencialmente feminino e muitos homens negavam-se a trabalhar nestas fábricas. Podemos afirmar que a Revolução Industrial foi feita por mulheres e crianças. Os patrões viam as operárias como seres dóceis, submissas, fáceis de manipular. Esta visão é reforçada pela fraca organização sindical delas. Muitas greves não foram realizadas pela fraca adesão feminina e quase nenhuma masculina. Podemos afirmar que a primeira fase da Revolução Industrial foi feita essencialmente por operárias, pois mais da metade de trabalhadores nas fábricas era constituída por mulheres. O feminismo. A primeira manifestação feminista ocorreu na Inglaterra do século XIX. Era um movimento social organizado para a luta pela igualdade de sexo e pelos direitos de mulheres, especialmente o direito ao voto e o acesso à educação e ao mercado de trabalho. Hoje, o movimento tem preocupações com o papel da mulher na esfera pública e privada, questionando seu lugar nos arranjos familiares. Seria mesmo a mulher a rainha do lar? Novas falas. Na sociedade capitalista, definiu que o papel da mulher era o da submissão, com uma rígida repartição dos papéis entre homens e mulheres, elas ocupando cargos subordinados, realizando as tarefas domésticas e sendo sexualmente submissa ao homem. Atualmente, apontam-se outros arranjos possíveis, até mesmo na constituição familiar, ao discutirmos as questões de gêneros, que compreendemos que como cada um se constrói na sociedade, para além das características biológicas. As mulheres, que na década de 50 se tornaram indicadora da mulher no mercado de trabalho, também é algo que se questiona. Afinal, as mulheres pobres sempre trabalharam. Enfim, a mulher não se resume a um conceito de sexo, mas de gênero, de condição social, religiosa e étnica. Vamos aos exercícios?
Exercício 1. Desde os meados dos anos de 1960, as mulheres ingressaram de modo mais destacado no mercado de trabalho. Após décadas desse fato, pode-se afirmar que: Alternativa A. Depois das cotas femininas dos partidos políticos, houve um equilíbrio de gênero na indicação de líderes, pois as mulheres passaram a candidatar-se a cargos eletivos em todo o mundo. Alternativa B. Mesmo quando possuem a mesma escolaridade que os homens, recebem salários mais baixos e não chegam, na mesma proporção que eles, a postos de comando em empresas. Alternativa C. Apesar do aumento da participação feminina no mercado de trabalho, ela é menor no segmento informal, como evidencia a carência de empregadas domésticas nos grandes centros urbanos. Alternativa D. Ainda que elas tenham se tornado mais independentes, falta-lhes experiências em cargos de gestão, em função dos afazeres domésticos que predominam em seu cotidiano. Alternativa E. Depois da queda das taxas de natalidade, elas passaram a ser estimuladas a abandonar suas atividades profissionais para aumentar o crescimento populacional. Se você colocou a alternativa B, você acertou. Nos últimos 50 anos, as mulheres conquistaram importante espaço profissional em várias atividades anteriormente dominadas pelos homens. No entanto, são notórias as diferenças salariais em função do gênero, já que as mulheres, geralmente, recebem salários menores e não requisitadas para postos de comando na mesma proporção que os homens. Exercício 2. Podemos afirmar que durante a Revolução Industrial, o trabalho feminino era: Alternativa A, tido como desnecessário, por isso empregava-se poucas mulheres. Alternativa B, melhor remunerado, pois exerciam na indústria têxtil um trabalho considerado feminino. Alternativa C, humanizado, pois as mulheres carregavam seus filhos para as fábricas a fim de cuidar deles. Alternativa D, explorado, ganhando sempre menos que os homens e ainda tendo que cuidar das tarefas domésticas. Alternativa E, bastante improdutivo, pois as mulheres não tinham a mesma competência tecnológica dos homens. Se você colocou a alternativa D, você acertou. O trabalho feminino sempre foi pouco ou nada valorizado, agregando-se a isso a definição de um papel como rainha do lar ao longo da história, que a definiu para tarefas ligadas ao universo doméstico. Até mais!